Graças a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui. Na presença. Dois. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para finalizarmos, eu creio, nesta noite, o nosso estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos terminar este capítulo e vamos para o capítulo 16. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Eu não vou fazer aquela costumeira recapitulação, porque nós temos que fechar o capítulo 15 e entrar no capítulo 16 e finalizá-lo, e tudo nesta noite. Então, os irmãos, depois, entrando no nosso canal no YouTube, podem fazer essa revisão, ouvindo novamente o que nós tratamos na quarta-feira que vem. Eu gostaria de revisar apenas a última parte que nós vimos na quarta-feira passada, que foi em relação à ressurreição dos santos mortos. Nós vimos que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele dedica uma série de argumentos para falar a respeito da ressurreição, da veracidade desta doutrina, da ressurreição. E ele começa falando da ressurreição de Cristo para finalmente chegar na questão da ressurreição dos santos. E na quarta-feira passada, nós chegamos no assunto ressurreição dos santos mortos. Nós temos esta instrução de Paulo, do versículo 35 até o versículo 49. E é apenas essa parte que eu gostaria de relembrar para criar uma conexão com o que nós veremos ainda hoje. Então, Paulo fala destes versículos, do 35 até o 49, a respeito da ressurreição dos santos mortos. Ele procura, de modo sapiente, antecipar duas perguntas que poderiam ser feitas pelos irmãos. A primeira delas, como ressuscitam os mortos? E a segunda, e com que espécie de corpo eles ressurgirão? Paulo então responde a primeira pergunta utilizando a figura da semente. Nós vimos isso na quarta passada. No versículo 36, ele mostra, não é, que a condição inegociável para a germinação de toda semente é que a semente morra. A morte da semente é o requisito para que dela algo novo possa nascer. Versículo 37, nós vimos que o corpo natural que nós temos hoje, o corpo humano, é a semente. 38, nós vimos que a semente que é o corpo foi dada por Deus. Cada ser criado, Paulo desenvolve um pouco mais esse assunto. Quando ele diz que o corpo que nós temos é a semente dada por Deus para ser semeado um dia na terra, ele procura trazer alguns detalhamentos, alguns acréscimos. Ele diz que cada ser que Deus fez tem um tipo de corpo, tem um tipo de semente. O homem tem um tipo, os animais têm outro, as aves têm outro e os peixes têm outro diferente. Ele chega a dizer, dos versículos 40 a 41, que até o sol, a lua e as estrelas têm um corpo. Cada qual tem o seu esplendor, cada qual tem o seu brilho. No versículo 42, ele diz que a ressurreição dos mortos será o fruto que decorrerá do semear do corpo.
a ressurreição dos mortos será o fruto que decorrerá do semear do corpo. Versículo 42, ele diz que semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Lembrando que Paulo disse que o que se colhe não é o que se planta. O corpo que se recebe da parte de Deus não é o corpo que se semeia na terra. Semeia-se um corpo falido, um corpo decadente, um corpo corrupto, corrompido, um corpo perecível, mas os irmãos verão que o que se colhe disso é algo infinitamente maior. Por isso ele diz, semeia-se um corpo perecível, ressuscita um imperecível. Ou seja, o que se ganha é muito maior do que o que se investe. Semeia-se um corpo em desonra, mas ressuscita em glória. Semeia-se um corpo em fraqueza, porém ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, contudo, ressuscita-se um corpo espiritual. Tanto na esfera natural, Paulo procura deixar isso muito claro, quanto na esfera espiritual, há um corpo. Paulo respondeu agora a segunda pergunta feita pelos coríntios, a provável segunda pergunta a ser feita. Com que espécie de corpo ressurgirão? Ressurgirão com um corpo de natureza espiritual. Mas ressurgirão com um corpo. Repetindo, tanto na esfera natural tem-se um corpo, quanto na esfera espiritual também tem-se um corpo. Porque havia a dúvida, será que nós vamos ressuscitar e o espírito vai ficar por aí sem corpo? Não. O espírito ressurgirá dentro de um corpo. Só que um corpo de glória. O primeiro corpo dado por Deus, Paulo também fala sobre isso, é natural. Mas o corpo que virá a ser dado é de natureza espiritual. Adão representa o homem que primeiro recebeu um corpo natural. Um corpo que foi criado por Deus e tornou-se alma vivente. Cristo representa o segundo Adão, que é aquele que nos confere uma natureza espiritual. Não um corpo natural, mas uma natureza espiritual que nos levará a um corpo espiritual. Seguindo essa lógica, nós vemos que primeiro nós temos o natural, que é o corpo natural, e depois, posteriormente, o corpo espiritual. O primeiro Adão, segundo Paulo no versículo 47, ele é natural, porque veio da terra. Mas o segundo Adão, que é Cristo, é espiritual, porque ele veio dos céus. Dos versículos 48 a 49, Paulo procura mostrar que assim como nós recebemos aqui um corpo natural contendo uma natureza terrena, que é retrato do homem terreno, receberemos posteriormente, lá na frente, no futuro, um corpo espiritual que é de natureza espiritual, criado à imagem do homem celestial. E agora chegamos nos versículos 50 a 58, onde Paulo vai falar sobre aqueles que não estarão mortos na ocasião da vinda. Porque, como vimos na última quarta-feira, o que desencadeará a ressurreição dos mortos? A vinda. A vinda de quem? Daquele que é perfeito. Quando ele vier, os mortos santos ressuscitarão primeiro. E agora Paulo vai falar em relação àqueles que estiverem vivos nesse momento. Antes da gente ler esse texto, eu gostaria apenas de pontuar que as igrejas sérias e os teólogos sérios, eles divergem quanto à questão de que em que momento essa vinda se dará, o que ocorrerá depois da vinda. Mas nunca discordam do fato de que haverá uma vinda. Os irmãos estão me entendendo? Se ela vai ser pré-tribulação, mid-tribulação, se ela vai ser pós-tribulação, se depois dela virá ou não o milênio, ou se o milênio vem antes, se a tribulação dura 7 anos ou não, se o milênio é 1000 anos ou não, independente de qualquer coisa, todos concordam. Eu estou falando dos teólogos bíblicos sérios. Todos concordam que haverá sim uma vinda. Tá? Essa vinda é necessária para desencadear todos os acontecimentos.
Então vamos ler do versículo 50 até o 58 para nós fecharmos o capítulo 15. O apóstolo Paulo diz assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Aqui o apóstolo Paulo, depois de falar da necessidade do corpo dos crentes servir de semente para que haja uma ressurreição em glória, Paulo passa a trabalhar a questão daqueles que estiverem vivos na ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não terão seus corpos semeados. E o que vai acontecer com eles então? Serão privados de um corpo de glória? Serão privados de uma salvação em glória? A resposta é não. E Paulo vai mostrar. Se os corpos de alguns crentes não forem semeados, como eles poderão então herdar o reino de Deus? Se a semente é o corpo, e se a semente precisa morrer para que ela germine e gere alguma coisa, o que fazer daqueles que não tiverem os seus corpos semeados? É fato que a carne e o sangue, segundo o apóstolo Paulo, não podem herdar o reino de Deus. Nós acabamos de ler esse texto aqui. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível herdar o que é imperecível. Então, o que deverá ocorrer para resolver esse impasse? Se o que é carnal, se o que é carne não pode herdar o reino de Deus, se o que é perecível não pode herdar o imperecível, como Deus resolverá esse impasse? Paulo responde. No versículo 51, ele reconhece que nem todos nós dormiremos. Dormir aqui é uma expressão para morrer. Nós vimos isso na quarta passada. Nós não cremos no sono da alma. A pessoa morreu, ela dormiu. Ela está num estado de sono, desacordada, inconsciente. Lucas capítulo 16 nos mostra que esta não é uma verdade. Aqueles que morrem, eles continuam plenamente conscientes de todas as coisas. O rico que morreu e foi para o inferno estava consciente do seu estado de tormento. O Lázaro que morreu e foi para o seio do pai Abraão estava consciente do seu gozo, da sua alegria, do seu lugar. Então aqueles que morrem, eles estão tão acordados e tão conscientes quanto nós estamos agora nesse exato momento. Porque dormir não é no sentido literal. É uma figura de linguagem para morrer. Então Paulo reconhece, nem todos dormiremos. Nem todos estaremos num estado de morte quando Cristo vier. No versículo 51, ainda ele diz que todos seremos transformados. Apesar de nem todos estarem dormindo, todos serão transformados. Quem serão transformados? Aqueles que estiverem mortos, transformados na ressurreição, e aqueles que estiverem vivos também serão transformados em vida, sem que os seus corpos sejam semeados. Todos seremos transformados. Essa transformação se dará, segundo Paulo, no versículo 52, na parte A, num momento, num abrir e fechar de olhos. Interessante que a palavra grega para essa expressão, num abrir e fechar de olhos, é átomos.
E nós conhecemos que na ciência, átomo, até um tempo atrás, representava a menor partícula possível de uma matéria. Tudo isso aqui é matéria. Isso aqui é matéria, celular é matéria, corpo é matéria, tudo o que se vê é matéria. O átomo é a menor partícula de toda e qualquer matéria. Era pelo menos até um tempo atrás. Então Paulo usa o termo átomos. Então ele diz, num átomos de tempo, ou num átomo de tempo. Num abrir e fechar de olhos. É você pegar o tempo possível e dividi-lo na sua menor partícula. Será com essa velocidade que Cristo voltará. Ok? Pode falar, Pedro. Literalmente rápido. Literalmente rápido. Nós cremos que será realmente nesse sentido literal, de velocidade. Será num abrir e fechar de olhos. O átomo, num átomo de tempo. O tempo subdividido na sua menor partícula. Representa a velocidade com que Cristo vai voltar. E Paulo diz no versículo 52, ainda parte B, que o que dará início a esse procedimento será o toque da última trombeta. O soar da última trombeta será o start para que num átomo de tempo ele volte. Então Paulo diz que ao seu toque, ou seja, ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Haverá uma sequência, uma ordem de acontecimentos. Os mortos ressuscitarão primeiro. De que mortos o texto está falando? Segundo a nossa visão escatológica assembleana. De que mortos ele está falando? De todos os mortos, em todos os tempos, ímpios e santos? Ou ele está falando, a princípio, dos mortos santos? Dos mortos santos ou santos mortos. Eles ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão por quê? Porque o que é perfeito veio. Ele apareceu. Num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo mostra em que condição eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão incorruptíveis. Já com aquele corpo imperecível, já com aquele corpo incorruptível, já com aquele corpo glorioso. E o que vai acontecer com os vivos? Eles serão transformados. Então, qual será o recurso de Deus para fazer com que o que é natural herde o espiritual? Qual será o recurso de Deus para fazer com que a carne herde algo que a carne por si só não pode herdar? Qual será o recurso? O recurso da transformação dos corpos. De forma sobrenatural e milagrosa, Deus vai trocar a constituição. Deus vai trocar tudo o que há em termos de propriedades do corpo humano para imediatamente transformá-lo. Transformar é transcender a forma. Será incutida uma nova natureza, será incutida uma nova composição. Isso nos vivos, tá? Que estiverem vivos. Os mortos também receberão novos corpos, como vimos. Mas os que estiverem vivos serão imediatamente transformados, transcenderão na sua forma e receberão da parte de Deus um corpo completamente transformado. Então, o recurso de Deus para fazer com que os vivos também herdem o corpo de glória é transformando os seus corpos. Essa transformação é impreterível, ou seja, ela é absolutamente necessária. Todos os santos que estiverem vivos serão transformados. Paulo mostra que será necessário um revestimento. O que é perecível, o que é mortal, precisará se revestir do imperecível e do imortal. Então, por isso é impreterível. O revestimento que virá via transformação dos corpos é impreterível. É só desta forma que os que estiverem vivos poderão herdar o reino de Deus, através de uma transformação completa. Quando este revestimento de condições ocorrer, cumprir-se-á, segundo Paulo, uma palavra que está determinada.
está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória sobre o quê? Sobre a morte. Por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Qual será o último inimigo a ser destruído? A morte. Quando Deus ressuscitar os santos mortos e transformar a composição dos santos vivos para dar a ambos um corpo de glória, ali a morte estará sendo definitivamente vencida. Nunca mais a morte terá poder sobre os crentes. Por isso Paulo diz, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui na quarta passada, Jesus inaugurou um caminho que muitos de nós percorreremos um dia. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia dos mortos. Ele inaugurou esse novo caminho por onde muitos passarão. Assim como ele ressuscitou. Os que estiverem mortos na ocasião da sua vinda também, certamente, ressuscitarão. E os que estiverem vivos, certamente, serão transformados. A bendita esperança na ressurreição dos mortos e na transformação dos vivos deve nos conduzir a um lugar de persistência. Versículo 58, parte A, permanecei firmes e inabaláveis. Firmes na verdade, firmes em Cristo, firmes na fé. Permaneçam confiantes e não permitam que quem quer que seja venha abalar essa confiança de vocês. Fiquem inabaláveis, permaneçam firmes, porque esta é uma esperança bendita que certamente se cumprirá. Tem muita gente que facilmente é abalada nas suas convicções, na sua fé. Tem gente que por qualquer razão desiste de Jesus. Você conhece, próximo a você, inúmeros exemplos de pessoas que simplesmente desistiram de Jesus e por razões fúteis, pequenas, insuficientes. Eu diria que, na verdade, não há situação que seja forte o suficiente para nos motivar a nos afastar de Jesus. Não há nada que possa acontecer que seja grande o suficiente a ponto de justificar a nossa saída de Jesus. Vocês estão me entendendo? Se a pessoa decide tão facilmente abandonar Jesus, complicado. Fique firme, permaneça inabalável. Nós temos um caminho para percorrer, ninguém pode nos impedir de seguir percorrendo. A gente vai percorrer ouvindo coisas, falando coisas, convivendo com coisas, mas nada pode estragar o nosso avanço no caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a palavra diz, só o que perseverar até o fim será salvo. Porque a persistência é requisito para aquele que deseja entrar no céu pelas portas. A persistência, a insistência, a resiliência são fatores que são necessários àqueles que um dia decidiram entrar pela porta que é Jesus. Então nós precisamos seguir de forma firme, de forma inabalável. Nem sempre nós teremos toda a força do mundo para correr, mas que ao menos estejamos andando. O que a gente não pode é parar, menos ainda retroceder. Vamos seguir em Cristo, porque a promessa é maravilhosa. Imagine você se na ocasião da vinda de Jesus o seu corpo já tivesse sido semeado, você ouvir o som da última trombeta e aquele som te arrancar de onde o seu corpo está e trazer o seu espírito para um corpo glorioso. Olha que coisa extraordinária. Ou você vivo, de repente, ouvir o som da última trombeta e o seu corpo, de repente, ser outro corpo. Eu imagino que a sensação será extraordinária, porque nós estamos nesse corpo aqui que é pesado, irmãos. Eu estou falando pesado no sentido figurado, para muitos de vocês, no sentido figurado. É um corpo que cansa a gente. A gente, às vezes, não se dá conta disso, porque nós só temos isso. Não é? Mas quando Deus nos colocar num outro corpo, a gente vai pensar, Senhor, como é que eu existi naquilo? Cheio de limitações, de corrupções, de
estresse. Esse corpo é infinitamente melhor. Eu creio que essa será a sensação de todos nós. Nós estaremos num corpo que não adoece, como foi mencionado aqui. Nós estaremos num corpo que não enfraquece. Nós estaremos num corpo que não se desgasta. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Um corpo que nunca mais vai se desgastar. Esse corpo humano nosso aqui, com essa natureza decaída, ele já nasce morrendo. Não sei se os irmãos sabem disso, mas a criança saiu de dentro da mãe, ela já começa o processo de morte. Você sabia disso? O bebê que acabou de nascer agora, nesse minuto, ele já está morrendo só por ter nascido, porque as células já entram num processo de morte. Exatamente, nós estamos queimando a vida. Nós não sabemos quanto de vida nós temos a queimar. Né? Tem gente que teve 100 e tantos anos de vida para queimar. Teve gente que teve 20 anos, 15 anos, 10 anos, 1 ano. O fato é que nós todos estamos morrendo. Mas graças a Deus que há esperança para aqueles que morrem em Cristo. Porque eles não ficarão na sepultura, eles serão levantados, num abrir e fechar de olhos também, num corpo transformado. E há esperança para nós, os que estivermos vivos também, na ocasião da vinda. Nós seremos despojados desse corpo pesado, desse corpo que nos causa tanto transtorno, desse corpo que nos causa tanta tristeza e limitação. Seremos também despojados. A ideia de despojar é tirar a roupa, é tirar as vestes. Deus vai fazer a gente tirar essa roupagem e vai nos dar uma roupagem nunca antes vista, nunca antes vestida. Será algo extraordinário. Por isso Paulo dá essa recomendação. Olha, permaneçam firmes e inabaláveis. A dedicação cada vez mais intensa à obra do Senhor. Paulo também recomenda isso, que houvesse uma dedicação cada vez mais intensa à obra do Senhor. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. E ele explica por que razão ele dá esse conselho. Porque toda obra dedicada, todo trabalho no Senhor não será improdutivo. Haverá uma recompensa futura que virá com a vinda. Irmãos, nada do que nós fazemos para Deus, na sua casa, para a igreja, para a obra de Deus, fica sem recompensa. O reino de Deus funciona no princípio da semeadura, como nós temos visto no capítulo 15. Isso se aplica a tudo na vida humana. Quando você semeia o seu trabalho, pode ser pouco, pode ser limitado, pode não ser tudo o que deveria, mas tudo isso funciona como semente no reino de Deus. E tudo isso será recompensado por você, por Deus a você. Deus irá recompensar tudo isso, porque Deus faz valer esse princípio. Você semeia algo que é muito aquém daquilo que você vai colher, mas só por ter semeado você irá colher em abundância. Então dedique-se a Deus, dedique-se à obra de Deus, nada do que você faz é perdido. O que você faz pode escapar dos olhos da liderança, escapar dos olhos do irmão que está ao seu lado, da irmã, do departamento, do líder do departamento ou da líder, pode escapar de todo mundo, mas Deus está vendo cada um dos nossos atos dedicados. Deus está vendo cada um dos nossos trabalhos. Deus está vendo cada vez que nós estamos fazendo algo que é bom para o seu reino. É por isso que nós temos que fazer de forma dedicada. Será muito vergonhoso nós chegarmos diante do Senhor com a sensação de que nós poderíamos ter feito muito mais e que nós tivemos a oportunidade e não fizemos. Vamos fazer com dedicação a obra do nosso Deus. Nós falamos aqui na primeira carta sobre a igreja como corpo e os crentes como membros, onde cada membro tem a sua função, o seu talento, o seu dom. Flua da melhor forma nisso. Faça, desgaste-se para o reino de Deus. Trabalhe também para Deus com a mesma intensidade com que você trabalha para você mesmo. Eu diria até com intensidade maior. Invista em fazer a obra de Deus, em cumprir o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério. Faça a obra que Deus deixou para que você fizesse e faça isso com alegria, porque nada, repito, será perdido. Tudo vai ser recompensado. Se tem uma pessoa justa e generosa em retribuir, essa pessoa é Deus. Os homens às vezes falham na retribuição, né? Os homens são ótimos na cobrança, são péssimos na retribuição. Mas Deus é ótimo, excelente, excepcional na recompensa, na retribuição.
e ele vai ser generoso. Então, siga em frente, permaneça inabalável, faça toda a obra que Deus colocar na sua frente e faça com alegria. Amém? Chegamos no capítulo 16, que é o último capítulo da primeira epístola. Dos versículos 1 a 4, nós veremos isso. Paulo encorajou a generosidade dos coríntios. Versículos 5 a 12, Paulo revela os seus planos de visitar a igreja. Versículos 13 e 14, ele faz algumas advertências. E dos versículos 19 a 24, ele apresenta algumas saudações e também bênçãos finais. Versículos 1 a 4, vamos ler e comentar com bastante objetividade. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, quando estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes, para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Paulo, ele procura já no início do capítulo 16, encorajar os cristãos de Corinto a serem generosos no socorro aos pobres de Jerusalém. Haviam alguns santos em Jerusalém precisando de socorro financeiro. E ele encoraja os irmãos a serem generosos e que trouxessem, no primeiro dia da semana, suas contribuições. O primeiro dia da semana é domingo. Isso mostra que a igreja se reunia aos domingos também. Então, eles deveriam separar suas ofertas, suas ajudas, seus recursos, parte deles, e levar à igreja para que, no tempo certo, esses recursos ou essas ajudas chegassem a quem era de direito. O que me chama a atenção é que Paulo diz que eles deveriam separar e guardar essa ajuda financeira de forma sistemática, conforme a sua prosperidade. À medida que Deus vai te dando e prosperando, você vai separando e guardando para ajudar os santos de Jerusalém. Aqui no Sagrada Família, nós temos já há muito tempo tentado desenvolver esse lado da igreja, que é o lado da generosidade. Eu creio que Deus está nos fazendo ter sucesso nisso. Porque muitas igrejas por aí perderam o princípio da generosidade. Os crentes estão muito ensimesmados. Eles estão preocupados consigo. Eles têm tudo, então não importa quem não tem nada. Mas nós precisamos redescobrir e alimentar essa generosidade. Faz parte do ser cristão. Parte do que Deus nos dá, estou só repetindo o que eu já venho falando há muito tempo. Parte do que Deus nos dá é para nosso sustento. Isso é pão. Você separa, paga suas contas fixas, você tem o seu lazer, você compra suas provisões, seu alimento, suas roupas e assim por diante. E parte do que Deus dá é semente. É algo que, se ficar com você, não te prospera. Você tem que semear. Pega uma semente qualquer e guarde na sua casa. Ela apodrece. Agora pega essa semente e joga na terra. O que vai acontecer? Você já viu semente germinar no alto lá no cofre? Você já viu semente germinar lá no banco? Não, semente germina na terra. E a terra são as pessoas. Então, cada vez que a gente se preocupa em pedir a instrução de Deus sobre a quem ou ao que nós devemos direcionar aquilo que Deus tem nos dado, isso nos coloca num lugar de maior prosperidade. E é interessante isso, irmãos. Quanto mais generosos nós aprendemos a ser, tanto mais Deus abre as portas para que nós prosperemos. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Dai e ser-vos-á. Qual que é a ordem correta das coisas? Dai e ser-vos-á dado. Como será dado? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quando nós aprendemos o caminho da generosidade, Deus nos coloca num lugar que Paulo qualifica como sendo lugar de ampla suficiência. O que é o lugar de ampla suficiência? É o lugar onde você tem não só para você, mas também para o próximo.
Existem pessoas que dizem assim: eu oro a Deus só para ter o suficiente para mim. Eu oro a Deus só para ter o suficiente para mim. Eu não oro para que eu tenha mais. Eu pergunto, essa oração está correta ou incorreta, na perspectiva dos irmãos? Correto ou incorreto? Eu oro para ter só para mim. Ou melhor, o suficiente para mim. Isso não é egoísmo? Você quer o suficiente para você? Não seria uma atitude de maior amor pedir a Deus que te dê mais do que o que você precisa, para que você seja capaz de transbordar sobre outras pessoas? Não seria melhor orar dessa forma? Então, quando você for orar, você peça: Senhor, me transborde, para que isso recaia sobre outras pessoas. Quando Deus enxerga em você, em nós, em mim, a capacidade da generosidade, Ele nos coloca num lugar de ampla suficiência. Então nós começamos a ter para abençoar pessoas. Tem crente que converte tudo, menos o bolso. Eu já citei aqui algumas ocasiões. Se você pede algo além do dízimo e da oferta, o crente escandaliza. Não aqui, eu estou falando fora daqui. Os crentes escandalizam, eles dizem: pelo amor de Deus, a igreja já recebe dízimo, já recebe oferta, já recebe voto, já recebe não sei o quê, e ainda eles vêm me pedir mais dinheiro, outras coisas, outras contribuições, outras ofertas. São crentes que precisam de conversão nessa área da vida deles. Nós temos que aprender a generosidade. Se Deus está nos dando recursos para isso, se Deus está nos dando fé para isso, então nós temos que contribuir da melhor forma. E devemos assistir à obra de Deus da melhor forma e também aqueles que colaboram na obra de Deus da melhor forma, os nossos irmãos. Às vezes Deus nos dá recursos para contribuir com o outro e muitas das vezes nós retemos aquilo que Deus está nos dando para semear na vida do outro. Se tem uma coisa que geralmente nós brasileiros temos mania de fazer, é estocar. Eu diria que não é só brasileiro, não. É o ser humano. O ser humano tem um senso de escassez interminável. Ele pensa assim: tem que guardar porque amanhã pode ser que eu não tenha. E está vendo o irmão passar necessidade, mas eu tenho que guardar, pode ser que amanhã eu não tenha. Não posso dividir esse pacote de arroz, esse pacote de feijão, porque pode ser que amanhã eu não tenha. A crise aumente, o desemprego chegue na minha casa, pode ser que eu não tenha. Isso é mente escassa. A mente do crente generoso que confia em Deus, ele não tem esse tipo de preocupação. Ele pode descansar na certeza de que se Deus lhe der a oportunidade de dividir com alguém, Deus irá colocá-lo num lugar de maior prosperidade através disso. E às vezes Deus está nos chamando para um lugar de maior prosperidade quando nos desafia a abrir o coração para sermos generosos. Tem gente que acha que necessariamente quando ele pedir prosperidade, Deus vai transportá-lo do lugar de escassez e colocá-lo no lugar de prosperidade. Irmãos, Deus tem um caminho para isso. E o caminho, às vezes, não é necessariamente só o estudo. O caminho, às vezes, não é necessariamente só a qualificação pessoal. O caminho, às vezes, é o da generosidade para com as pessoas. Vocês estão me entendendo? O caminho que Deus vai usar para nos transportar de lugar é o caminho da generosidade. Havia santos em Jerusalém passando necessidade. Paulo já havia recomendado outras igrejas a fazerem alguma coisa para socorrer esse povo. E eles fizeram. E parece que a igreja de Corinto ficou sabendo dessas iniciativas. E questionou Paulo: Paulo, e aí? E nós? Não vamos participar? Como é que a gente pode participar? Nos mostrem que iniciativas nós podemos ter para ajudar os nossos irmãos. E Paulo explica que eles deveriam separar e guardar de forma sistemática, conforme a prosperidade que Deus lhes desse. Porque esses recursos, depois de reunidos, claro, depois que atingissem uma soma considerável, seriam destinados aos santos da cidade de Jerusalém. Então é extraordinário essa perspectiva da generosidade. Quando Deus prosperar você, não se esqueça do outro. Leve esse princípio para a sua vida. Quando Deus prosperar você, não se esqueça do outro. Deus está prosperando você, não só por amor a você, mas também por amor a quem está do seu lado. Não se esqueça disso. Porque tem gente que acha que é o bom da bala chita, né? Vocês conhecem essa expressão? Lembra da bala chita? Só no interior que tinha bala chita, irmão?
tinha um macaco assim na embalagem? Tem gente que acha que é o bom da balachita. Deus está me prosperando por mim mesmo. Não, é porque Ele está considerando que quem está do seu lado precisa ser ajudado por você. É por isso que Ele está te prosperando, não é só por você. Versículo 5 ao 12, Paulo fala dos seus planos em ir até Corinto. Vamos ler. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar, irei até vós. Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo. Ou até mesmo passe o inverno entre vocês, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Porquanto dessa vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis agora de modo algum. Irá, porém, assim que tiver uma boa oportunidade. Paulo então revela os seus planos, o seu desejo de ir até a cidade de Corinto para visitar os irmãos. Ele diz que antes seria necessário passar pela região da Macedônia. E ele diz outra coisa que eu acho interessante, ele diz que nessa ocasião em que ele pudesse visitá-los, ele estenderia sua visita por mais um tempo. Sua visita não seria rápida, não seria uma visita apenas de passagem. O seu intuito era visitar os irmãos da cidade de Corinto e permanecer com eles por um tempo maior. Ele usa o termo anelo. O coração de Paulo anelava de dedicar maior tempo no convívio com aquela igreja. Agora, ele condiciona tudo isso à permissão de Deus, caso Deus permite. Desde que Deus permitisse, ele faria isso. Se dirigiria a eles para passar um tempo maior, dedicaria um tempo maior a eles. Versículo 8, Paulo informou que a sua permanência em Éfeso, que era a cidade de onde ele escreveu as epístolas à igreja de Corinto, duraria até a ocasião do Pentecostes. E ele explica por quê. É porque ele identificou na cidade uma grande porta aberta por Deus. Uma porta que, nesse caso, representa oportunidade. Oportunidades promissoras apareceram. E eram oportunidades tão promissoras e tão extraordinárias que ele diz que, devido a isso, apareceram muitos adversários. Interessante que os adversários não necessariamente vêm pelo fato de nós estarmos fazendo as coisas erradas, ou de forma errada, ou do jeito errado. Paulo mostra que muitas das vezes os adversários aparecem porque nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos empenhados no trabalho certo. A porta da oportunidade havia aparecido, junto com ela, o surgimento de muitos adversários, que eram pessoas inspiradas por Satanás para tentar travar a entrada de Paulo a essa oportunidade. Os opositores que Satanás levanta têm sempre esse propósito, de impedir que nós passemos pela porta da oportunidade promissora. Cada vez que Deus abre de um lado uma grande porta, Satanás levanta do outro os seus opositores para tentarem criar uma barreira para que não acessemos o lugar que Deus criou de oportunidade. Havia muitos adversários. Paulo ainda orientou os irmãos que, no caso da chegada de Timóteo, os crentes de Corinto deveriam recebê-lo da melhor forma possível. Por que Paulo está fazendo essa recomendação? Porque ele sabia o perfil daquela igreja. Irmãos, eu repito, eu devo ter dito isso no começo do nosso estudo da primeira carta. A igreja de Corinto era uma igreja muito difícil de pastorear. Muito difícil. Os crentes eram muito complicados. E há historiadores que dizem que nem mesmo na época dos pais da igreja, a igreja tinha melhorado. O que isso me diz? Nem Paulo conseguiu corrigir 100% aquela igreja. Tem gente que é incorrigível, né?
tem gente que é incorrigível. Aquela igreja, infelizmente, era uma igreja muito difícil. Tinha suas vantagens, mas tinha muitas desvantagens. Paulo, já conhecendo o perfil da igreja, adverte, olha, se Timóteo for, ou melhor, quando Timóteo for, que a melhor forma de entender esse texto aqui não é colocar que a ida de Timóteo era ou não uma possibilidade. Era fato que Timóteo iria. A questão era quando ele iria. Quando Timóteo fosse, que a igreja pudesse recebê-lo da melhor forma, sem desprezá-lo. Porque Timóteo ainda era um obreiro jovem. Vocês se lembram da ocasião em que Timóteo começou a fazer parte das incursões de Paulo, as incursões missionárias? Timóteo era de onde? Da cidade de Listra. Ele era um jovem de quem a comunidade dava bom testemunho, tinha boa reputação. Quando Paulo passa pela cidade e conhece Timóteo, convida Timóteo para acompanhá-lo nas suas missões. Então foi aí que Timóteo começou a andar com Paulo. Então, nessa ocasião em que Paulo escreve a carta, Timóteo ainda era, de certa forma, um obreiro jovem. E por isso ele recomenda também que a igreja não desprezasse. Não desprezasse por quê? Pelo fato dele ser jovem, ainda, de certo modo, inexperiente. E Paulo também recomenda que eles pudessem ajudá-lo, para que, saindo de lá em paz, ele pudesse voltar a encontrar com Paulo. Então ele conta muito com a colaboração da igreja, ele contava muito com a colaboração da igreja, que a igreja pudesse receber carinhosamente Timóteo quando ele fosse até a cidade visitar a igreja. Que a igreja não desprezasse e que a igreja o ajudasse até que ele pudesse voltar em paz ao encontro de Paulo. Nos versículos 13 e 14, Paulo traz aqui algumas exortações à igreja. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Paulo exortou então os crentes utilizando esses verbos no imperativo. O propósito dos verbos no imperativo aqui, irmãos, no grego, não é só mostrar que há uma necessidade de que isso seja feito, mas é também mostrar que há uma urgência de que isso seja feito diariamente, e não só de vez em quando. O que se deve fazer com urgência e diariamente? Vigiar. Ele diz, vigiai. O que é vigiar? É estar atento, olhos abertos, sempre numa posição de cuidado. Segundo, permanecei firmes na fé. De que fé ele está falando? Da fé enquanto conjunto de valores, é a profissão de fé, crenças. Portai-vos corajosamente. Quarto, sede fortes. E quinto, fazei tudo com grande amor fraternal. Versículos 15 a 19, interessante que Paulo procura uma forma de orientar a igreja para que tivesse um maior respeito e consideração por um grupo de líderes que havia na igreja. Eu acho isso interessante, o cuidado de Paulo em se preocupar com isso. E ele começa falando, dos versículos 15 a 19, sobre a consideração e respeito que deveriam ter por Estéfanas, Fortunato e Acaico, que eram lideranças atuantes na igreja de Corinto. Vamos ler esse texto e eu sigo comentando. Versículos 15 a 19. Irmãos, sabeis que os da família de Estéfanas, Estéfanas, representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos, portanto suplico-vos agora, que também vos sujeiteis aos que são como eles, assim como a todo que coopera e ministra na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram meu espírito assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. Paulo inicia seu conjunto de argumentos a respeito ou em prol da consideração e do respeito que a igreja deveria ter por esses homens, mencionando a família de Estéfanas, que era um desses líderes. Eram três, um deles é Estéfanas. E Paulo procura começar por ele, dizendo que ele a sua casa, a sua família, foram os seus primeiros frutos em Acaia. E que ele e sua família, depois de se converterem, se tornaram pessoas fundamentais para o reino de Deus. Tornaram-se
dedicados ao ministério dos santos. O que significa isso? Pessoas dedicadas ao serviço dos outros, dos santos, daqueles que eram da igreja. Passaram a dedicar suas vidas à igreja. E Paulo encorajou os crentes a se sujeitarem a pessoas que tivessem um perfil como o deles. Se sujeitar significa o quê? Se colocar em obediência, se submeter. Porque havia no meio da igreja de Corinto aqueles que tinham dificuldades na obediência, dificuldades com a sujeição. Então ele encoraja, olha, se submetam a pessoas que forem como eles, bem como a todos aqueles que cooperam e ministram na obra. Paulo está encorajando o respeito a qualquer que seja a liderança. Num primeiro momento, ele está tentando encorajar a igreja a um respeito maior e uma consideração maior por esses 3 líderes, mas ele aproveita o ensejo para já trabalhar isso numa esfera mais abrangente. Respeitem todos os que estão trabalhando na obra de Deus, os que estão ministrando na obra, respeitem. E pessoas que são como eles. Esses homens que Paulo menciona, antes disso, Paulo não só procurou enaltecer o caráter de Estéfanas e o perfil, que era adequadamente cristão dele, como também salientou que a ida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico alegrou muito o coração de Paulo, preenchendo uma lacuna que havia sido deixada pela igreja de Corinto. E esses homens, pelo que parece, foram aqueles que levaram a carta da igreja de Corinto até Paulo, com todas aquelas dúvidas e necessidades, ok? Provavelmente os portadores da carta foram esses 3 líderes, a quem Paulo recomenda um maior respeito, uma maior consideração. A visita deles alegrou Paulo porque também o revigorou. Ele disse que a visita deles revigorou o seu espírito. Assim como a presença deles na igreja de Corinto revigorava a igreja, a presença deles junto a Paulo revigorou Paulo, revigorou o espírito de Paulo. Isso é tão importante, não é, queridos? A habilidade de alguns crentes em encorajar e revigorar as pessoas. Isso é tão fundamental, isso é tão necessário. Tem pessoas cuja presença te abatem, te fazem cair do lugar onde você está, te jogam num precipício. Mas existem a presença de pessoas que, quando estão com você, te elevam. Seu espírito está caído, ele se levanta. Seu espírito está triste, ele se alegra. Seu espírito está atordoado, ele entra num estado de paz. Porque tem pessoas que têm essa capacidade que esses 3 homens tinham. E é uma capacidade que todos nós precisamos procurar desenvolver. A capacidade de revigorar as pessoas. A capacidade de encorajar as pessoas. A capacidade de levantar as pessoas e reposicioná-las num lugar de confiança inabalável. Nós precisamos reaprender isso. Versículos 19 até 24, Paulo dá suas saudações e bênçãos finais. Vamos ler. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui vos saúdam. Cumprimentai-vos uns aos outros com o costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Paulo procura mostrar aqui que essa última parte da carta, ele não fez com a ajuda de um amanuense. Ele fez de próprio punho. Ele pegou a pena, a caneta, para nós hoje, e ele procurou escrever essa saudação de próprio punho, sem o recurso do amanuense, que era uma espécie de secretário, uma pessoa que ajudava ali Paulo a escrever as cartas. Não é ajudava Paulo com ideias, com raciocínios, conteúdo, não. Ele simplesmente era um copista, alguém que Paulo ditava, ele copiava. E então ele escreveu de próprio punho essas saudações fraternas, que vieram dos santos. Ele diz que vieram dos santos que serviam a Deus nas igrejas da província da Ásia. Também saudações que vieram de Priscila e Áquila, que ajudaram Paulo lá na fundação da igreja em Corinto. Da igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila.
e também da igreja de Éfeso, que era a igreja onde Paulo estava quando escreveu a carta. No versículo 22, Paulo admoestou que todo aquele que não amava o Senhor, que ele fosse tido como anátema. Em que sentido Paulo está dizendo isso? Olha, qualquer um que não ame a Deus o suficiente para obedecer às instruções, para seguir o código de verdades, de valores que eu estou apresentando, então que seja tido como anátema. Anátema é amaldiçoado, é alguém que está já destinado à destruição. Porque é a isso que estão destinados aqueles que se recusam à obediência da verdade. A pessoa tem acesso à verdade, está diante dela e recusa obedecer, é anátema, é maldito. Ele já está destinado à destruição. E depois de dizer que aqueles que não amam o Senhor, que sejam tidos como anátema, Paulo faz essa declaração, agora pois Maranata, que significa vem Senhor. E finalizando suas palavras, Paulo abençoou os irmãos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e desejando que eles recebessem todo o amor que ele, Paulo, nutria por eles em Cristo. Recebam o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Olha que lugar extraordinário em que Paulo vivia. Apesar de ser uma igreja confusa, problemática, uma igreja que muitos pastores, se consultados, diriam que não gostariam de ir para lá, Paulo amava essa igreja, ele amava aqueles crentes. De fato, ele tinha aqueles crentes como pai. Capítulos atrás nós vimos que Paulo se considerava pai deles, né? E de fato a forma como ele ama essa igreja é a forma como um pai ama um filho, mesmo que ele seja problemático. Mesmo que ele dê problemas e gere trabalhos, o pai ama o seu filho. Então ele amava a igreja de Corinto e procurava mostrar que amava essa igreja a despeito de todos os desafios que essa igreja lhe proporcionava enquanto líder. Ele não era o líder direto, não era o pastor que estava em loco, dentro da igreja. Tá? Não era. Ele foi o fundador da igreja, depois foi assistindo a igreja à distância, com suas cartas, suas diretrizes, suas orientações. Havia uns pastores locais da igreja. Tá? Paulo assistia à distância, mas sendo o fundador da igreja, ele se sentia pai deles. Então, nunca deixou de amá-los, de assisti-los, de apoiá-los e de acompanhá-los para que eles pudessem crescer e se desenvolver em Jesus da melhor forma possível. E Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Semana que vem, nós vamos iniciar o estudo da segunda epístola, que são mais 13 capítulos. Eu disse aos irmãos no domingo que nesse próximo momento nós vamos contar aqui com a Leila e com o Wilson para estar ensinando esses capítulos da segunda carta. Eu vou ficar com os 3 últimos da segunda carta. Então, encorajo os irmãos a estarem aqui. Vai ser um momento extraordinário. São estudos longos, estudos que demoram muito tempo, mas são estudos que podem te ajudar a entrar num lugar bom de conhecimento, né? Conhecimento geral do livro. Um conhecimento panorâmico, é um conhecimento de cima, você olha de cima. Mas é um instrumento que você tem para investigar um pouco mais a fundo. Tá? Isso aqui é só um ponto de partida, para que os irmãos em casa desenvolvam uma metodologia mais